Hoje nós encerramos os trabalhos da EBF, sexta, sábado e domingo. Tem um grupo de irmãos aí que está no segundo turno, emendando, né? O segundo turno, a parte da tarde toda aqui, um pequeno intervalo e participando do culto também. Quero lembrar também aqueles que foram tocados no coração a ofertar para a escola, para a EBF, que você deve fazê-lo. Se não fez ainda, faça aí, que é durante este mês que nós vamos cobrir todos os custos desse evento na vida da nossa igreja. Semana que vem, nos próximos dias, a gente tem um relatório mais preciso do nosso trabalho. Aproveitar também para agradecer todos os voluntários, todos os envolvidos. Depois a gente vai ter certinho aí a quantidade de irmãos que precisam se voluntariar para que isso possa acontecer. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de crianças. O texto, então, fala sobre Jesus e as crianças. Marcos 10, de 13 a 16, que diz assim: Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Qual a importância de falarmos sobre as crianças? Jesus está chegando no momento em que ele está já no final do seu ministério, entrando no final do seu ministério, que a gente chama de ministério posterior na Judéia e na Pérea, último quarto do ministério dele. Ele está, então, já bastante íntimo dos seus discípulos, eles já ouviram bastante ensinos da parte de Jesus e já viram também bastante milagres que Jesus realizou e também presenciaram bastante embates que Jesus teve com os fariseus, com os mestres da lei. E agora todos os evangelistas, ou pelo menos os 3 evangelistas, registram este episódio tão especial de Jesus, já no final do seu ministério, tratando com as crianças. Eu escrevi no Informativo Digital a respeito de estratégias missionárias que têm sido utilizadas. Há alguns anos se tornou famoso a janela 1040, que envolve aquela faixa do globo terrestre que tem o islamismo, o budismo e o animismo como as religiões principais. Há muito pouca presença de cristãos ali. E todas as agências missionárias têm investido bastante para que estes povos não alcançados sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Depois disso, ficou também famosa a janela 414, que não é uma janela geográfica, mas uma janela etária, que não importa de onde você esteja falando, de que povo você esteja falando, se no Brasil, no Japão, na África, na Europa, você está falando de uma faixa etária de pessoas que têm mais facilidade para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E se apresenta, inclusive, uma pesquisa que diz que, hoje, de cada 100 cristãos, 4% dizem que aceitaram Jesus após os 30 anos. 10% que aceitou Jesus entre os 15 e os 30 anos. 85% diz que aceitou Jesus entre os 4 e os 14 anos. E apenas 1% diz que aceitou Jesus antes dos 4 anos de idade. Por essa pesquisa, por essas palavras introdutórias, você também já conseguiu perceber a importância do investimento em apresentar o Evangelho aos pequeninos. Eles estão mais abertos, qualquer circunstância da sua vida, ela passa a acreditar nisso, que Jesus sempre terá a melhor resposta e indicará o melhor caminho a seguir, ela vai crer nisso. E se a gente ensiná-la que Jesus virá buscá-la para que ela viva com Ele no céu, na eternidade, que ela faz parte da noiva de Cristo, ela crerá nisso. E quanto mais cedo crer nessas verdades, melhor para ela. Discipulado, quanto mais cedo, melhor. Guarde isso.
Para você que está dizendo assim, eu vou esperar, quem sabe o mês que vem, ou no segundo semestre, ou ano que vem. Discipulado, quanto mais cedo, melhor. Decisões que precisamos tomar na direção de Jesus Cristo, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais você procrastina essa decisão, pior é para você, mais difícil vai ficando para você tomar uma decisão, como nós dissemos. Apenas 4% dizem que aceitaram Jesus depois dos 30 anos. Então guarde isso, que discipulado, quanto mais cedo, melhor. E eu queria, a partir desse texto que nós vimos aqui, lembrar apenas de 3 lições que nós aprendemos com a atitude de Jesus com relação às crianças. E eu quero falar aqui especialmente a você que é pai, a você que me ouve. Durante um grande período aqui na vida da nossa igreja, houve muita reclamação, vou usar essa expressão, porque os líderes dessa faixa etária, os líderes dessa faixa etária não estão fazendo. E chegou uma hora que eu percebi que só reclamavam dos líderes da faixa etária. E ninguém lembrava dos pais. Criança não vem sozinha para a igreja. Especialmente na cidade de São Paulo, no bairro onde nós moramos. Quando você vai no interior, como disse um amigo meu, as crianças brotam. Você sai na rua chamando e vão vindo. Aqui em São Paulo não acontece dessa maneira. Você precisa que os pais tomem cuidado disso. Jesus nos ensina 3 lições especialmente para a responsabilidade que você tem com os seus filhos. A igreja oferece, está aberta, tem professores, tem estrutura maravilhosa, tem professores maravilhosos, mas se você não levantar o seu filho da cama, não o trouxer, não vai adiantar nada. Então guarde essas 3 lições que Jesus nos ensina com as crianças. A primeira lição que Jesus nos ensina é que nós devemos priorizar as crianças. Veja que, porque Jesus Cristo sabia que os adultos usam desculpas para a incredulidade. Jesus vinha de embates teológicos anteriores, ou de altos assuntos teológicos com os adultos. Se você pega os trechos que antecedem o capítulo 10, você vai encontrar Jesus, Marcos registrando, por exemplo, a transfiguração, onde os discípulos de Jesus viram Moisés e Elias conversando com Jesus, que representavam a lei e os profetas. Eles, depois que estavam no Monte da Transfiguração, ao descerem, encontraram os discípulos discutindo com os mestres da lei, provavelmente porque os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Discutindo provavelmente quem tem, ou com qual autoridade vocês tentaram expulsar o demônio desse menino. E havia uma incredulidade. O próprio pai do menino é incrédulo. Se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. E Jesus responde para ele, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Havia uma discussão, por exemplo, entre os próprios discípulos. Quem é o maior entre os próprios discípulos? Ou, por exemplo, quem está a nosso favor? Foram os discípulos que chegaram a Jesus e disseram, olha, encontramos uma pessoa que não anda conosco, que está expulsando demônios, curando pessoas em teu nome, mas ele não anda conosco, o senhor tem que proibi-lo. Jesus diz, não, quem não é contra nós, é por nós. Se ele está fazendo isso em meu nome, ele não está fazendo isso contra mim, ele está trabalhando a meu favor. Um pouco antes, Jesus fala sobre o divórcio, uma discussão com os mestres da lei sobre a maneira como eles tratavam a família naquele tempo. E apesar de todos esses assuntos adultos e complexos, Jesus Cristo decidiu que naquele momento era preciso se esforçar, insistir em dar tempo às crianças. Ele fez delas prioridade. Jesus sabia que os adultos encontram muitas desculpas para não crer. Quem é o maior? Ele não é da nossa turma. Sobre o divórcio, sobre quem tem autoridade para curar ou expulsar demônios. Encontram um monte de assuntos e se esquecem da pessoa de Jesus. Jesus Cristo também sabia que as crianças tinham essa predisposição para crer.
Elas creem mais facilmente que os adultos porque os adultos criam dificuldades. A Bíblia registra mais de uma vez que Jesus conhecia seus corações. Nós aprendemos recentemente que os judeus têm uma dificuldade, ou eles dão uma ênfase no concreto. Então, eles estão querendo falar dos pensamentos das pessoas. Jesus conhecia o que eles pensavam, como eles estavam raciocinando. E por isso, os evangelistas registram que ele conhecia os seus corações. E Jesus, que conhecia os corações, já havia experimentado a resistência, a incredulidade, tanto dos mestres da lei, quanto das multidões, que viram Jesus multiplicar pães e peixes, mas que depois se afastaram de Jesus. Jesus conhecia e sabia que as crianças tinham essa predisposição para crer, coisa que os adultos não tinham. Por isso ele precisava priorizar as crianças. Talvez Jesus já conhecesse a janela 4:14 há 2000 anos atrás. Jesus sabia que os adultos precisavam simplesmente crer, como as crianças fazem, sem se apegar às suas desculpas teológicas, emocionais. Quantas vezes pessoas se aproximaram de Jesus, mas resistiram profundamente em seus corações àquilo que Jesus estava falando, ensinando e propondo para a vida deles. Nós encontramos aquele jovem rico que, quando Jesus falou, olha, larga as suas riquezas e me segue, e ele vai embora triste. As pessoas que têm dificuldades para crer, como é que pode ser isso de nascer de novo? Eu estou ouvindo e vendo o que o Senhor tem feito, sei que isso só pode vir da parte de Deus, mas eu ainda não consigo entender, meu coração resiste. E Jesus sabia que os adultos resistem, encontrando desculpas teológicas, emocionais, como aquelas pessoas que foram seguir a Jesus, mas primeiro eu preciso resolver umas questões de trabalho, eu preciso resolver umas questões familiares, para depois segui-lo. O que nós precisamos entender? Pais, o que significa priorizar a sua criança? Colocar a sua criança em primeiro lugar, diante das coisas. Pessoas são mais importantes que as coisas. Então é preciso expor seus filhos a Jesus, levá-los onde Jesus está, apresentar Jesus para o seu filho, mostrá-lo, inclusive na sua vida. Isso significa viver com Jesus e viver como Ele, tomar uma atitude de discípulo. Eu sei que muitos pais, e muitas vezes nós fazemos isso, quando nosso filho nasce, a gente chega na porta da maternidade ou no quarto onde a mãe está, e sempre tem uma roupinha de um time de futebol, não é? Os pais fazem questão de apresentar para todos e vão falar para os filhos logo cedo, olha, para quem você deve torcer. E passamos o resto da vida fazendo isso. É muito comum, eu sei que vai terminar o culto de hoje à noite e alguém vai falar sobre futebol aqui. E os nossos filhos sabem que nós somos apaixonados por um time, por um tipo de filme, por uma série. Os nossos filhos precisam ver que nós somos apaixonados por Jesus. Nós precisamos priorizá-los para fazer assim, olha, meu filho, mais importante é que você esteja próximo de Jesus. Me lembro de uma ocasião que, no tempo que o CD no carro era a coisa mais moderna que tinha. E nós tínhamos um acampamento de adolescentes. E devia custar uns R$300 todo aquele acampamento. E um pai veio falar comigo que achava que estava caro. Pagar naquela época lá, não sei qual é o valor, mas uns R$300, vamos dizer assim. Com alimentação, transporte, todos os dias que eu ficar lá. Falei, olha, não tenho o que fazer, porque é o preço que estão cobrando. Todos os adolescentes que vão ter que pagar isso. Mas não passou um mês depois, ele veio me apresentar a coisa mais moderna que ele tinha, que ele havia instalado no seu carro. Um toca-CD daqueles que ainda pulava quando o carro passava no buraco, de R$450. É prioridade, é investimento. Você já fez um sacrifício para colocar teu filho no inglês?
para pagar a escola particular para o seu filho, porque você acha que a educação é prioridade. Pais precisam entender que apresentar seus filhos a Jesus é uma prioridade e que essa responsabilidade é sua. Não sei se vocês viram que saiu uma reportagem falando que há mais pontos religiosos no Brasil do que escolas e pontos de saúde. Somados dá 650 mil pontos religiosos, que envolve todas as religiões. E somados os dois dá 500 mil pontos, escolas e postos de saúde, coisas desse tipo. Então alguém falar assim, olha, eu não tenho onde levar meu filho. É uma tremenda mentira. A gente vive num tempo que tem uma igreja em cima da outra. E eu quero convidar você que nos conhece, que vive conosco, a assumir essa responsabilidade de priorizar o seu filho e trazê-lo à igreja e apresentá-lo a Jesus através daquilo que a igreja tem para oferecer. Eu me lembrei também da irmã Nancy Duzilek, uma grande líder, que falava, e eu sei que você vai falar assim, não, pastor, o senhor está doido fazer um negócio desse? Mas há anos ela disse para um grupo de mulheres o seguinte, olha, os primeiros anos do seu filho, eles nunca mais voltam. Os primeiros anos, os pré-escolares, eles nunca mais voltam. Então ela sugeriu que mães, inclusive, abrissem mão de seus empregos, de sua escola, para cuidar dos seus filhos nos primeiros anos. Porque esses primeiros anos nunca mais vão voltar. A faculdade estará lá para você fazer. O mercado de trabalho estará lá. Aquela profissão que era tão importante naquele tempo que seu filho tinha 2, 3, 4 anos, talvez quando ele tiver com 15, 20 anos, aquela profissão nem existe mais. Aquele curso de graduação nem funcione mais. Mas parece uma loucura, porque pais que priorizam filhos sabem da importância dessa decisão espiritual que eles precisam ter nas suas vidas, antes que vá se tornando cada vez mais difícil terem um encontro com Jesus. Primeira lição, priorize seu filho. Priorize a criança. Ele é mais importante que os seus gostos, que os seus planos, que os seus projetos pessoais, que o seu prazer. Segunda lição, facilite o caminho da criança. Não as impeçam. Atitudes nossas dificultam que crianças cheguem a Jesus. Preste atenção no que estava acontecendo. Provavelmente os discípulos pensaram em Jesus. Não queremos que essas crianças cheguem a Jesus, porque Jesus não deve ser incomodado pelas crianças, porque ele tem muito trabalho. Como nós dissemos, Jesus já estava há anos trabalhando intensamente. Ele vem de um trabalho ministerial intenso, ele se afasta, ele retorna. E este episódio, como eu disse, ele é datado do último quarto do ministério de Jesus, quando ele já estava informando, inclusive, que ele seria morto e crucificado, ou crucificado e morto. Então aqueles discípulos estão dizendo assim, olha, Jesus não deve ser incomodado pelas crianças, porque ele tem muito trabalho. Jesus está cansado fisicamente, deixem-no em paz. E era verdade, Jesus estava cansado fisicamente. E crianças às vezes tiram a paz, não é? Jesus não deve ser incomodado pelas crianças porque tem assuntos importantes. Nós dissemos que ele vinha de um período de embate teológico, que se acirrava cada vez mais com os mestres da lei, com os religiosos da sua época. Eles começaram a perseguir a Jesus e a planejar a sua morte. A coisa ia ficando cada vez mais pesada no ministério de Jesus. A libertação do menino, dos demônios, a discussão entre os discípulos e os mestres, os fariseus querendo colocar à prova Jesus com o assunto do divórcio. Não era somente que eles tinham dúvidas, é que eles queriam colocar Jesus à prova. E os discípulos podiam dizer assim, Jesus está cansado mentalmente, deixem-no em paz. Chega uma hora que a gente cansa mentalmente, não é? Que a única coisa que a gente quer, a gente precisa dormir. Deixa eu dormir. Às vezes você está tão cansado mentalmente que passa mal fisicamente.
dá enjoo na gente, a gente fala, por favor, deixa eu ir dormir, descansar, eu não quero fazer mais nada. E os discípulos tinham razão, Jesus deveria estar cansado mentalmente, inclusive das infantilidades dos próprios discípulos, que ficavam discutindo quem é o maior no reino de Deus. Jesus também não deve ser incomodado pelas crianças, porque está numa fase crucial do seu ministério. Afunilamento, está fechando as coisas. A cruz se aproxima. Você vai se lembrar que Jesus vai orar no Monte da Transfiguração e depois chama os seus discípulos para orar com ele, porque ele estava angustiado, com uma angústia de morte. Isso dói no coração de Jesus e na mente de Jesus. E os discípulos, envolvidos em discussões periféricas. Quem é o maior entre nós? Quem é que está a nosso favor? Discussões que não tinham a ver, não entendiam quem era Jesus. Enquanto Jesus está num momento crucial do seu ministério, os discípulos envolvidos em raciocínios humanos. Pensando a respeito disso, Jesus precisa descansar. Ele precisa se concentrar em assuntos importantes. Ele precisa priorizar essa fase do seu ministério. Nós precisamos facilitar o caminho da criança, tirando todos esses raciocínios que nos impedem e não mostram para as crianças que elas são prioridade e que conhecer a Jesus é uma prioridade. Como pais podem facilitar o caminho da criança? Não crie empecilhos que os estorva, que os atrapalhe. Eu conheço mais de uma família, muito mais de uma família, que se arrepende das palavras com as quais tratou seus líderes espirituais, a sua igreja, as questões da sua igreja, na frente dos seus filhos. E depois fala assim, meu Deus do céu, eu atrapalhei a fé dos meus filhos, com o que eu falei, da maneira como eu agi. Não use desculpas. Por exemplo, pastor, eu tenho muito trabalho. Meu trabalho está me absorvendo muito. É uma fase muito importante. Eu tenho assuntos importantes para tratar e não posso investir tempo e priorizar os meus filhos. Eu tenho desafios profissionais para priorizar. Eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que fazer outra faculdade, eu tenho que ganhar meu primeiro milhão, eu tenho que ganhar meu segundo milhão, eu tenho que prosperar. Tantas coisas que nós usamos como desculpas, e isso atrapalha a vida espiritual dos nossos filhos. Criamos empecilhos para eles. Uma outra maneira de você tirar esses empecilhos seja o exemplo para seu filho. Jesus mostrou como os discípulos deveriam agir com as crianças. Ele foi o modelo dos seus discípulos. Não as impeçam, deixe que elas cheguem em mim. Ele as abraçou e as abençoou. É assim que vocês têm que tratar as crianças. E pais, não adianta você falar assim, filho, perdoa. Se você é aquela pessoa que eu não admito. Se você é assim, como é que você espera ter um filho que tem um coração generoso, alegre, disposto a servir? Então Jesus ensinou pelo exemplo, é assim que deve ser feito. Pais, seus filhos não serão melhores que você. E aproveite todas as oportunidades. Pais precisam criar oportunidades das crianças terem um encontro com Jesus, não as impedindo. Levando onde Jesus está, como aqueles pais fizeram. Onde é que está Jesus? Vamos levá-los lá, para que Ele toque nos nossos filhos, nas nossas crianças. É assim que nós precisamos fazer. Em casa, vai ser mais difícil Jesus tocar nelas. Até quem está assistindo em casa tem mais dificuldade de compreender o que está acontecendo. Na festinha do amigo, é mais difícil encontrar Jesus. Tanto no shopping, no domingo à tarde, no cinema, no domingo à tarde, que não dá para chegar às 18 horas no seu culto, que não dá para vir na escola da caminhada de manhã, no IBP Feliz. Tudo isso são empecilhos que quem cria são os pais.
Não são as crianças. E olha, isso vai ficar na sua conta. Quero lembrar você disso. Então você precisa agora descobrir onde meu filho vai se aproximar de Jesus. No ambiente da igreja ou na festinha do coleguinha? Você que tem que dar essa resposta. Terceira lição que Jesus nos dá sobre as crianças. Abençoe as crianças. Devemos abençoar as crianças. Em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Eu já disse para os irmãos que quando eu tento definir Jesus, eu defino Jesus como um amigo. Os hinos que falavam de Jesus como um amigo, um grande amigo e fiel achei, Jesus meu grande amigo, em Jesus amigo temos. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas, em ti encontro guarida, contigo sou vencedor. Músicas que falam de Jesus como nosso amigo. E sabe, eu não consigo imaginar Jesus que não seja um Jesus carinhoso, que abraça, que recebe, que acolhe. Jesus foi afetuoso com as crianças, porque ele as tomou em seus braços. Não tomou uma criança. Parece que Jesus chegou assim, ó, vem cá, junta aqui todo mundo. Vem ficar comigo, vamos conversar um pouco. Eu li um artigo que dizia o seguinte, que dar ou receber um abraço é uma forma mais simples de fazer o corpo liberar oxitocina, conhecida como hormônio do amor e da felicidade. Ela aumenta os sentimentos de apego, conexão, confiança e intimidade e ajuda a curar a solidão, o isolamento e até a raiva. Eu lembro de uma irmã que falava assim, que a gente discute lá em casa, eu e meu marido, mas tem que discutir abraçado. A gente se abraça e começa a discutir. E essa é uma solução. Não é bom ser abraçado? Um outro artigo de psicologia dizia o seguinte, que o abraço promove a sensação de bem-estar, porque libera oxitocina, esse hormônio da felicidade. Ela afasta o estresse, depressão e outras doenças psicológicas. Diz que sabemos que as pessoas que admitem ter apoio social são parcialmente protegidas dos efeitos do estresse, em estados de ansiedade e depressão. Revelou que um caloroso abraço diminui os níveis de cortisol e de norepinefrina, hormônios relacionados ao estresse. Isso tudo porque a gente é abraçado. Eu contava para os homens na segunda-feira um testemunho de uma irmã que tinha lá o horário, era muito importante para aquele casal jantarem juntos, e de repente o marido atrasou. Eu até brinquei com ele, você já conhece alguma esposa que fica nervosa quando você se atrasa para um compromisso? E logo talvez ela começou a pensar, né? Olha, quando ele chegar aqui eu vou dizer, está vendo? Eu não sou prioridade para você, porque você atrasou para o nosso compromisso de jantarmos juntos. Mas essa irmã conta que o Espírito Santo falou com ela, e dizendo assim, olha, você não sabe os embates que ele teve, as lutas que ele teve lá fora. Você vai fazer ele ter outra luta aqui dentro. E que ela se tocou disso. E decidiu, então, quando ele entrou na casa, ela foi lá dar um abraço nele, que bom que você chegou. E diante desse abraço dela, ele se sentiu seguro de falar, bem, você não sabe que parto foi hoje. Por que eu estou chegando nesse horário? E você pode decidir se você vai fazer. O abraço pode mudar tudo e criar esse bem-estar. Ele diz que previne doenças, como nós dissemos, inclusive a gripe, porque o abraço ajuda a fortalecer isso. Eu fiquei impressionado com essa. Comunica emoções. E o artigo chega a falar, inclusive, se você é garçom, servidor aí no seu trabalho, que quando você trata outra pessoa com carinho, por exemplo, com um abraço, as gorjetas são mais generosas. Então, pense, inclusive, nisso. E que ele salva vidas. Você já ouviu falar sobre aquele método da mãe canguru? Crianças muito pequenas, que ainda estão debilitadas, de você simplesmente deixar por várias horas essa criança colada ao seu corpo, ou do pai ou da mãe,
recebendo calor e afeto, que isso pode ajudar, são benefícios grandiosos à saúde mental e emocional. Sabe, Jesus já sabia disso, e por isso ele abraçou as crianças. Nós precisamos abraçar nossas crianças, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Jesus foi abençoador, porque impôs-lhes as mãos e as abençoou. Eu já expliquei para os irmãos que quando a gente impõe as mãos, a gente levanta a nossa mão, a gente está com um gesto, comunicando a mensagem de que eu estou compromissado contigo. Esta oração que está sendo feita por você, eu estou compromissado a continuar com ela, a insistir nela, diante de Deus e para o seu bem. Eu quero ser um canal de bênçãos na sua vida. As minhas mãos sozinhas, elas não podem fazer, elas não têm poder algum. Mas eu posso ser um canal de intercessão pela sua vida, e é esse o meu compromisso contigo. Eu posso ser um canal de bênção na sua vida, porque eu posso fazer algo por você. Eu posso tirar do meu bolso e dar um recurso financeiro para te ajudar. Eu posso trazer ofertas de mantimento para te ajudar. Eu posso oferecer o meu carro para fazer alguma coisa por você. Eu posso fazer um alimento para levar na sua casa, eu posso fazer algo por você. E Jesus fez isso, ensinou seus discípulos a acolher as crianças com carinho e a abençoá-las. Ser afetuoso, amoroso e abençoador na vida das crianças. Eu já disse aos irmãos que eu oro para não ser um velho chato. Porque velho chato é redundância, o velho teimoso é redundância. Mas a gente não precisa ser chato, não é? Isso é uma escolha que a gente faz. A gente pode ser carinhoso nas nossas palavras, nos nossos gestos e na nossa firmeza. Sabe que a gente estava na escola da IBF e às vezes eu vejo como é que as crianças se comportam. E eu falava com um dos irmãos, falei, irmão, pode falar que não é assim. Pode barrar e mandar voltar. Não vai morrer, falei. Porque cresci assim, meus irmãos. Vai no banheiro? Quer ir no banheiro? Vai. O tio fulano, vai junto. E um de cada vez. Daqui a pouco levanta, eu quero beber água. Vai um de cada vez, vai com o tio, com a tia. Volta para o local. Só pode brincar aqui dentro, é aqui dentro que é o local. Ser afetuoso, ser carinhoso, porque depois, eu já contei para os irmãos também, que eu falei, eu cresci tendo um monte de diáconos, que lá quando eu era junior, adolescente, eu achava que eles eram chatos. Hoje eu tenho um carinho de lembrar do irmão Carneiro, do irmão Mário, do irmão Milton Filismon, que eram aqueles diáconos da igreja que queriam pôr ordem na casa, e a gente querendo pôr fogo na igreja, aquele monte de criança. Eles não fizeram isso por mal. Eles não chamavam nossa atenção por mal, porque eles tinham carinho por nós. Eles queriam nos ensinar algo. As crianças precisam da bênção de Jesus. O assunto da criança. Nós precisamos priorizar pela grande chance que temos de um coração aberto a crer em Jesus. Não é que Jesus não consegue converter, salvar um adulto. É que a grande probabilidade é um coração aberto para crer. Vamos aproveitar essa oportunidade. Você que é pai, pense nisso. Você que é avô, pense na salvação do seu filho. E nós podemos abençoar, orando e fazendo algo. Priorize a criança, facilite o caminho da criança e abençoe a criança. Que Deus te abençoe na criação dos seus filhos, na edificação do seu lar, na presença do Senhor.